Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Quem discerne sua própria realidade consegue conduzir o próprio caminho. E só conseguimos conduzir nosso próprio caminho se estivermos com Deus, se encontrarmos com Ele no meio da jornada e permitir que Ele molde em nós aquilo que lhe é necessário. E hoje eu quero falar sobre a história de um homem que viveu isso na pele e que fez parte da jornada de todo o povo de Deus, tudo porque ele conseguiu encontrar Deus no caminho e encontrar em Deus a sua redenção, aprendendo a perseverança e discernindo a sua própria realidade. Esse homem foi Jacó, que veio a ser Israel, e eu quero falar hoje com você sobre discernindo a realidade. Discernindo a realidade. Nós precisamos entender, compreender, ter consciência da nossa realidade, de onde viemos, onde estamos e para onde estamos indo. E a primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: Deus quer te dar uma nova identidade. Gênesis 32, verso 24 ao 30 diz: Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Me deixe ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir, se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, me diga como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Deixa eu contextualizar para você. Jacó e Esaú, filhos de Isaac, netos de Abraão, irmãos de sangue, mas de personalidades e propósitos diferentes. Esaú era o mais velho, tinha a bênção da primogenitura, mas a trocou com Jacó por um prato de comida. E com a ajuda de Rebeca, mãe deles, Jacó engana o seu pai em troca da bênção profética ali, porque ele era o mais velho, e foge. Foge porque Esaú passou a odiá-lo e prometeu matar Jacó. Jacó foge, faz sua vida, cai nas mãos de Labão, depois casa com suas filhas, e Labão o engana no meio do caminho, mostrando que todo enganador um dia encontra alguém que também vai enganá-lo. E um dia, Jacó, cheio de posses, rebanhos, servos, e instruído por Deus para voltar para sua terra natal, coloca em seu coração que irá se reconciliar com seu irmão. Na verdade, pouco depois de sair da casa de seu pai, Deus diz para ele que um dia ele vai voltar e as coisas vão voltar ao normal. E então, um dia voltando, manda seus servos na frente, com cabras, camelos, vacas, animais, para dar de presente para o seu irmão e, de certa forma, amolecer o coração do irmão para não ser morto por ele, para tirar o ódio ali do coração. E esse trecho que lemos em Gênesis 32, 24, narra o dia, um dia antes dele se encontrar com seu irmão. E ele narra a luta que ele teve com Deus um dia antes de encontrar com seu irmão. E antes de encontrar o irmão, ele encontra Deus. E ali, Deus muda não só a história dele, mas de toda a descendência da sua linhagem que veio de Abraão. Pois Deus muda o seu nome de Jacó para Israel e confirma de novo a sua aliança geracional. Mas nessa luta, Jacó demonstra uma coisa que revelou o seu novo caráter. Pois ele não era mais o mesmo jovem enganador que fugiu da casa de seu pai. Lutando com Deus, com a representação de Deus ali a noite toda, ele mostrou que podia perseverar sem trapacear, prevalecer sem enganar. E o toque de Deus na sua coxa demonstra que sempre que temos um encontro verdadeiro com o Senhor, o nosso caminhar muda. E nessa luta, Jacó pediu para Deus o abençoar, e Deus o abençoa mudando a sua identidade. Porque Deus não está interessado em tão somente se revelar para nós, mas em mudar a nossa caminhada com aquilo que nos foi revelado. Deus não está interessado em tão somente se revelar para nós, mas em mudar a nossa caminhada com aquilo que nos foi revelado. Ele tinha uma história, ele tinha um passado,
E ele tinha um caminho a ser trilhado, mas para isso ele precisava, de fato, se encontrar com Deus e mudar a sua identidade. E é quando encontramos com Deus que temos a opção, a oportunidade de mostrar quem realmente somos, de perseverarmos nele e de não buscarmos somente ele para nossos prazeres, as nossas bênçãos, mas para entrar no propósito dele. E só conseguimos viver o propósito de Deus se encontrarmos de fato com ele, se estivermos dispostos a entrar na realidade que Deus quer nos dar e não na nossa. Então nós precisamos viver a identidade que Deus tem para nós. Nosso passado, as nossas tragédias, os nossos traumas não nos definem. O que nos define é o encontro com Deus. E Jacó teve o seu encontro com Deus e teve a sua identidade mudada, confirmada o novo propósito em Deus. A segunda chave que eu quero deixar no seu coração: tenha sabedoria para administrar as fases da bênção. Tenha sabedoria para administrar as fases da bênção. Cada bênção de Deus na sua vida precisa ser administrada. E para isso você precisa ter sabedoria. Jacó havia se encontrado com Deus. Ele estava apto agora para encontrar com seu irmão. E isso aconteceu e foi um momento de paz quando os dois encontraram. Ambos estavam prósperos, com suas famílias, seus servos. E Esaú faz um convite para Jacó, para voltarem juntos para sua terra, para irem juntos naquela caminhada. Veja, Gênesis 33, verso 12 ao 14, um capítulo depois do que lemos. Então Esaú disse: vamos partir e seguir viagem. Eu irei à sua frente. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que esses meninos são fracos e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçados a caminhar demais em um dia só, morrerão todos os rebanhos. Passe, meu senhor, adiante do seu servo, e eu o seguirei aos poucos, no passo do gado que me vai à frente e no passo dos meninos, até chegar a meu senhor, lá em Seir, que era uma cidade, um território. O que houve ali? O que houve aqui nesse diálogo entre Jacó e Esaú? Jacó já tinha se encontrado com Deus, encontrou com seu irmão, foi um momento de paz, de reconciliação. E Esaú, Jacó disse para Esaú ir na frente. Esaú chamou: vamos comigo. E Jacó disse: vai na frente, meu irmão. Por que ele pediu? Porque Jacó estava com os meninos, estava com o rebanho. Se fosse acompanhar o ritmo da viagem de Esaú, iria sacrificar demais as suas crianças e seus rebanhos. E ele disse: eu seguirei você aos poucos, no passo do gado que me vai à frente, no passo dos meninos. O que isso nos ensina? Que precisamos entender o ritmo que a nossa casa, a nossa família exige na atual realidade que estamos. Quando não se tem esposa, marido ou filhos, a sua agenda é sua. Você vive por si só. Mas como uma família, o ritmo precisa mudar. O ritmo da casa muda quando o bebê nasce, o ritmo da casa muda quando chega a adolescência, o ritmo da casa muda à medida que os filhos vão crescendo. E não dá para se ter uma vida de solteiro sendo casado. Não dá para morrer de trabalhar enquanto o seu cônjuge precisa de você em casa. Não dá para ter só lazer enquanto a mulher morre de trabalhar na rua, chega em casa, cuida dos meninos, da casa, das roupas, e o homem só está jogando bola na rua, e vice-versa. Não se pode conquistar o mundo lá fora perdendo a nossa própria casa. Nós precisamos entender o ritmo que a nossa casa exige, que a nossa família exige. Isso é saber administrar as bênçãos da vida. Nós precisamos entender que a família é uma bênção de Deus, um presente de Deus. Não podemos fazer da bênção um problema. Tudo precisa ser bem administrado, até uma bênção de Deus. Jacó saiu da sua casa, da casa de seus pais, sem nada, sem mulher, sem filhos, sem rebanhos, e voltou agora com tudo isso. E ele foi nobre o bastante para reconhecer que ele precisava caminhar de que forma? Aos poucos, no passo do gado e no passo dos meninos, ou seja, no passo da bênção que Deus havia lhe dado. Isso não é sobre rebanho e crianças, é sobre sabedoria de vida, porque é preciso sabedoria para administrar as fases da bênção de Deus em nossas vidas. É preciso sabedoria para administrar as fases das bênçãos de Deus em nossas vidas. Tudo tem sua fase, tem seu ritmo, e tudo lhe cabe bem uma sabedoria para ser administrado aquilo. Amém? Terceira e última chave para encerrarmos:
Viva a sua identidade. Viva a sua identidade. Jacó entendeu a sua realidade e não cedeu ao seu irmão. Tudo que ele queria era o perdão do seu irmão. Ele era poder estar junto em paz outra vez. E isso aconteceu, mas isso não fez ele ser uma pessoa negligente com o que Deus havia lhe dado. Ele ficou ali para trás. E nós muitas vezes queremos ir no ritmo das outras pessoas. Queremos fazer do jeito que alguém está fazendo e está dando certo. Nós queremos isso. Nos esquecemos que o que nos abençoa não é a forma de fazer, é a direção a ser tomada, e essa direção só vem de Deus. Muitas pessoas se perdem porque não perseveram naquilo que Deus mandou fazer e fica procurando métodos, fórmulas para prosperar, para enriquecer, para mudar de vida. Nós não precisamos de um método novo, nós precisamos de uma unção nova. É claro que Deus ilumina algumas pessoas, dá ideias, estratégias, mas se houvesse uma fórmula mágica, não era necessário fé, todo mundo conseguia. Então não caia na ansiedade do mundo. Entenda a sua realidade, o seu ritmo, o seu tempo. Jesus, uma vez ensinando sobre a ansiedade, sobre as preocupações com o mundo, disse para observarmos os pássaros. Está lá em Mateus 6, verso 26, depois você lê na sua casa. Ele fala especialmente sobre o fato das aves do céu serem sustentadas por Deus, mesmo sem plantar ou sem ajuntar em celeiros. Mas eu quero que você foque apenas no trecho de Mateus 6, 26, que Jesus diz: observem as aves do céu. Você já reparou que existem inúmeros pássaros, cada um com o seu canto, com a sua plumagem, cada um com a sua personalidade, com a sua identidade. Um bem-te-vi não tenta cantar igual um sabiá. Um canário não canta igual uma maritaca, ou vocaliza igual uma maritaca. Nós precisamos aprender com tudo que Deus fez, e nesse caso nós precisamos olhar para isso e entender que precisamos permanecer na nossa identidade. Que só Deus pode mudar e aperfeiçoar, e perseverar naquilo que Ele nos falou. Só Deus pode tocar em nós. Só Deus pode dar uma direção que vai mudar a nossa vida. E nós precisamos perseverar naquilo que Ele falou. Então foque em você. Foque no seu relacionamento com Deus. Foque no que Ele tem para você, na sua casa, na sua família, no seu ritmo, na sua identidade, na sua realidade. Não fique olhando ao redor, tentando achar uma nova solução. Olhe para o alto, tentando buscar uma nova unção, uma unção que te capacita, que te habilita, que te fortalece. Porque quem discerne a sua própria realidade consegue conduzir o próprio caminho. Quem discerne a sua própria realidade consegue conduzir o próprio caminho. Então peça a Deus sabedoria para você discernir a sua realidade. O que a sua vida está precisando hoje? O que a sua casa está precisando hoje? Para qual área da sua vida você está precisando olhar? Para a sua área financeira, para a sua saúde física, para o seu casamento, para o seu relacionamento com os filhos? Qual é a sua realidade hoje? Busque em Deus esse discernimento, porque só assim você vai conseguir conduzir o seu próprio caminho. Amém? Quero orar por você, pela sua casa. Se você puder, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade. Eu te agradeço, Pai, por essa pessoa que me escuta. Intercedo por ela, Pai, para que o Senhor traga sabedoria, para ela discernir a própria realidade, para ela ter de fato um encontro com o Senhor, Deus. Porque só o Senhor pode mudar a nossa identidade, a nossa realidade e nos dar um novo destino. Eu oro para ela, Pai, para que ela entenda a realidade dela a partir do Senhor. Dê discernimento para ela, Pai. Dê força, dê graça, dê sabedoria para tomar as atitudes certas, Pai. Abra as portas certas na vida dela. Abençoa, Pai, cada área da vida dela. A vida profissional, a vida financeira, a vida conjugal. E dê a ela um dia de paz, um dia de alegria e de boas notícias para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa mensagem, deixa aqui o seu amém, reage aqui no grupo e envie para alguém. Deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.